Olá, pessoas! Estou daqui sentindo falta de vocês, daquela energia, daquela tensão diante do assunto que faz meu olho brilhar. Genética. Vamos rever alguns casos. Qualquer dúvida em relação aos slides, vocês têm no caderno os registros, só que vou substituir em um dos itens, que é polialelia, ao invés de falar de tipagem sanguínea para exemplificar, como foi feito em sala, vou falar através do exemplo de pelagem dos coelhos, que é o que está na nossa apostila. Tipagem sanguínea, como nós combinamos, é da apostila 2, que vocês estão retirando essa semana. E eu vou rever, então, quando for falar do capítulo específico, do jeitinho que nós tínhamos combinado em sala de aula, ok? Bem, exemplificando os casos que vão além da primeira lei de Mendel, temos a ausência de dominância, que é quando o gene dominante bloqueia totalmente a atividade do seu alelo recessivo, de maneira que apenas o caráter condicionado pelo gene dominante se manifesta. Nesse caso, portanto, um indivíduo heterozigoto, por exemplo, azão-azinho, exibirá o mesmo fenótipo do homozigoto azão-azão. Esse fenômeno é chamado de dominância completa. Existem, porém, casos em que o gene interage com seu alelo de maneira que o híbrido ou o heterozigoto apresenta um fenótipo diferente e intermediário em relação aos pais homozigotos, ou então expressa simultaneamente os dois fenótipos paternos. Nesse caso, nós falamos de ausência de dominância. Existem basicamente dois tipos de ausência de dominância que nós vamos ver agora. Seria a herança intermediária e a codominância. A herança intermediária é um tipo de dominância em que o indivíduo heterozigoto exibe um fenótipo diferente e intermediário em relação aos genitais homozigotos. Um exemplo mais usado é o da planta maravilha, que apresenta duas variedades básicas para a coloração das flores. A variedade albina, com flores brancas, e a variedade rubra, com flores vermelhas. Chamamos o gene que condiciona flores brancas de bezão e o gene para flores vermelhas de vezão. O genótipo de uma planta com flores brancas é bezão-bezão e o genótipo de uma planta com flores vermelhas é vezão-vezão. Cruzando-se esses dois tipos de plantas, vezão-vezão, cruzado com bezão-bezão, os descendentes serão todos vezão-vezão. As flores dessas plantas serão VB, rosas, ou seja, exibirão um fenótipo intermediário em relação aos fenótipos parentais, flores vermelhas e brancas. A codominância é o tipo de ausência de dominância em que o indivíduo heterozigoto exibe simultaneamente dois fenótipos paternos. Como exemplo, podemos considerar as flores de um tipo de hibisco, nas quais as flores vermelhas exibirão o genótipo vezão-vezão
e as flores amarelas, o genótipo azão-azão. Isso em relação à geração parental com os seus indivíduos homozigotos. Os heterozigotos resultantes do cruzamento terão alternadamente distribuídos os dois pigmentos parentais, e as flores serão, então, amarelas e vermelhas. Um cruzamento teste consiste no cruzamento entre um indivíduo de genótipo desconhecido com um indivíduo homozigótico recessivo em relação aos genes considerados. Desta forma, nós podemos averiguar o genótipo dos indivíduos que manifestam a característica determinada pelo alelo dominante, cruzando-se com indivíduos homozigóticos recessivos, porque, como os gametas dos indivíduos homozigóticos recessivos transportam todos o alelo recessivo, permitem que o alelo que é transportado no gameta do outro progenitor se expresse no fenótipo. Dessa forma, através do fenótipo dos descendentes, podemos saber qual é o genótipo do progenitor que manifestou o alelo dominante. É chamado retrocruzamento ou backcross quando o cruzamento entre indivíduos dos gametas parental ocorre com a primeira geração da descendência, no caso com F1. E o objetivo é identificar alelos recessivos que não se manifestam. Um organismo que só apresenta características dominantes pode ser homozigoto e possuir alelos apenas dominantes, ou até mesmo alelos heterozigóticos, possuindo um alelo dominante e o outro recessivo desta forma. Para determinar qual é o caso, cruzamos um organismo com o outro que apresenta características recessivas. Se toda a descendência apresenta característica dominante, o organismo é homozigótico para o caráter dominante. Se 50% dos descendentes apresentam caráter recessivo, o indivíduo é heterozigoto. Tá aí, então, a diferença entre cruzamento teste e retrocruzamento. Denominamos alelos letais aqueles que determinam a morte de seu portador. Esses genes foram descobertos porque proporcionaram uma alteração nos valores esperados em cada cruzamento de acordo com as frequências mendelianas. Os alelos letais podem ser dominantes, agindo até mesmo em doses simples, ou recessivos, expressando-se apenas em homozigose. É importante destacar que os alelos letais, quando dominantes, raramente são viáveis, raramente são observados, porque pessoas com esses genes, ou seres com esses genes, normalmente não conseguem reproduzir-se antes de morrer. Isso pode ser observado quando consideramos a acondroplastia, que é um tipo de nanismo que é determinado por um alelo dominante. Esse alelo é autossômico, ou seja, ele não está no 23º par, que é o par sexual, que são os heterossomos. Ele está presente em algum dos 22 pares anteriores ao par sexual, no caso da espécie humana. Os indivíduos que são homozigóticos, ou seja, são azão-azão, eles vão a óbito antes de nascer. Dessa maneira, nós vemos que na proporção de F1,
nós teríamos um par azão-azão inviável. E aí você passa a alterar, de acordo com a genética mendeliana, o denominador, porque você só tem em 3 eventos possíveis uma chance de nascer um indivíduo com nanismo. Existem diferentes graus de letalidade. Mas os dois principais seriam os alelos letais completos e os semiletais. Os letais completos são aqueles genes que matam antes dos indivíduos atingirem a idade reprodutiva. Como exemplo, nós temos a fibrose cística, que é uma doença que afeta glândulas exócrinas, ou seja, glândulas que produzem secreções espessas e impedem o funcionamento adequado do organismo quando acometidas dessa fibrose. Essa substância espessa pode prejudicar, por exemplo, o sistema respiratório, apresentando assim dificuldade para que o indivíduo leve oxigênio até os alvéolos pulmonares. Além disso, são secreções grossas e pegajosas que dificultam o funcionamento também do sistema digestório. Já os semiletais são aqueles genes que permitem a sobrevivência do portador além da idade reprodutiva. Nesse caso, a acondroplastia, citada no exemplo dado no slide anterior, que é uma síndrome genética que afeta diretamente a ossificação e leva pacientes com esse tipo de característica a apresentarem baixa estatura, membros encurtados e separação entre o terceiro e o quarto dedo, como principais características. Essa síndrome determinada por um gene dominante que causa a morte quando em dose dupla. A consanguinidade é definida como a relação entre indivíduos que apresentam um grau de parentesco. São considerados consanguíneos aqueles indivíduos que tenham ao menos um ancestral comum. Em casamentos consanguíneos, nos quais o casal é formado por parentes próximos, as chances dos genes recessivos se combinarem são significativas. Isso vai se acentuando de acordo com o grau de consanguinidade. Quanto mais próximo for o parentesco, maior a probabilidade das duas pessoas compartilharem os genes recessivos. Bem, em humanos, as relações consanguíneas são raras. Depende de tradições culturais, da ética, da região geográfica. Algumas culturas, como no Egito Antigo, estimulavam esse tipo de reprodução por conta da perpetuação da linhagem real, mas há restrição na maioria das culturas, por conta da tendência em produzir filhos debilitados, com doenças, porque, como a gente falou anteriormente, quanto mais próximos forem os parentescos, maior a frequência de homozigotos recessivos causadores de distúrbios, como, por exemplo, retardo mental e fibrose cística. Consideramos polialelia uma herança determinada por 3 ou mais alelos
condicionam um só caráter, obedecendo aos padrões mendelianos. Fora da polialelia, cada indivíduo tem no genótipo apenas 2 alelos, um de origem paterna e outro de origem materna. No caso da polialelia, através de mutações, novos alelos surgem. Essas mutações provocam alterações na proteína original do gene, gerando assim subtipos de genes. Um dos exemplos mais conhecidos de polialelia é a cor da pelagem em coelhos. Essa cor é condicionada por 4 formas alélicas e dá origem a até 10 diferentes genótipos. O gene cesão condiciona a pelagem selvagem ou agouti, que se caracteriza pela presença de pelos pretos ou marrom escuros com faixas amarelas perto das extremidades. O gene CCH condiciona a pelagem chinchila, caracterizado por pelos cinza claros sem faixas amarelas, enquanto o CH condiciona a pelagem himalaia, caracterizada pela presença de pelos brancos na maior parte do corpo do animal, com manchas pretas ou marrons nas orelhas, no rabo, no focinho e nas patas. E o gene Czinho ou CAzinho determina a pelagem albina, ou seja, o coelho é totalmente branco, sem produção de pigmentação. A sequência de dominância dos genes entre si fica: Czão predomina sobre CCH, que por sua vez predomina sobre CH, que vai predominar sobre o Czinho ou CAzinho.